Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nesse dia 23 de setembro de 2021, hoje é quinta-feira, e quinta-feira na Canção Nova é um dia especial de adoração ao mistério, à presença de Jesus no sacramento da Eucaristia. Uma vez que foi numa quinta-feira que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. É por isso que a Canção Nova, às quintas-feiras, promove um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas hoje, dia 23 de setembro, a Igreja celebra a memória de um santo sacerdote, muito conhecido, muito querido pelo mundo afora. É São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, o famoso Padre Pio, não é? São Pio de Pietrelcina, ele nasceu no ano de 1887, portanto, final do século XIX. Ele foi um frade capuchinho, que após 8 anos de sua ordenação sacerdotal, teve em seu corpo as estigmas, que são chagas dolorosas nas mãos, nos pés e no peito. Elas, as chagas, o acompanharam até a sua morte, ocorrida no ano de 1968. As pessoas o procuravam para uma palavra de conforto, de oração, como também para receber de Padre Pio o sacramento da penitência. Ele pedia que as pessoas reavivassem a cada momento sua confiança em Deus, e mais ainda na hora das provações. Que Padre Pio interceda por nós, na glória de Deus, para que também nós possamos participar do mistério salvífico de Cristo e realizar pela graça de Deus a vocação à santidade. Eu morei alguns anos na missão da Canção Nova na Itália, tive a oportunidade de ir a San Giovanni Rotondo, onde está lá o corpo do Padre Pio, não é? E a graça de poder celebrar a missa lá em San Giovanni Rotondo, que é um local de peregrinações. E sempre me impressionou muito como o testemunho do Padre Pio, ele de fato atrai para Jesus muitos italianos. Os italianos são devotos de Padre Pio. E graças a Deus essa devoção se espalhou pelo mundo afora, não é? Se espalhou pelo mundo afora. O nosso saudoso São João Paulo II conheceu o Padre Pio, e eu me lembro bem, eu estava na Praça de São Pedro quando São João Paulo II canonizou o Padre Pio. Então, na missa de canonização do Padre Pio, eu estava lá na missa, participando da missa de São João Paulo II. Interessante na homilia quando João Paulo II disse assim, falando de Padre Pio como um grande confessor, não é, que atendia, portanto, os penitentes no sacramento da penitência, da confissão sacramental, e João Paulo II disse assim, e deste sacramento, deste serviço do Padre Pio, eu também tirei proveito. Que coisa linda! Que Padre Pio interceda por nós, para que, reconciliados com Deus, possamos realizar a nossa vocação à santidade. Vamos meditar o Evangelho do dia de hoje. É o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Lucas 9, de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas?
e procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, quem é Herodes? Herodes era uma autoridade política. Herodes, ele era uma autoridade política, ali naquele tempo de Jesus, autoridade política ali na região da Judéia. E, portanto, ele ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus chegou ao conhecimento de Herodes. E aí, perplexo, ele queria saber mais a respeito de Jesus. Então, alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias, ou um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Então, Herodes deixou claro, parece que ele não acreditava nessas coisas, tanto assim que ele disse: eu mandei degolar João, eu mandei decapitar João Batista. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E ele procurava ver Jesus, ele tinha curiosidade a respeito de Jesus. Bem, essa curiosidade, ela pode contribuir para a conversão, mas não foi isso que aconteceu. Não é? De todos os modos, aqui nós temos uma figura que simboliza a realidade política. Herodes, ele tinha uma autoridade política. O Evangelho de Jesus precisa também chegar ao coração daqueles que na vida da nossa sociedade prestam serviço na política. Eu poderia falar de diversos âmbitos da nossa sociedade, o âmbito cultural, universitário, acadêmico, o âmbito dos serviços públicos, o âmbito, por exemplo, da saúde pública, mas hoje eu gostaria de refletir em relação à política. Também os políticos, aqueles que prestam esse serviço, homens e mulheres que prestam serviço na política, devem chegar ao conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, para que, imbuídos do Evangelho, possam ser políticos, prestar o serviço na política, de modo a promover a justiça, de modo a promover o bem comum, de modo a promover políticas que realmente promovam a dignidade humana, promovam a dignidade da família, políticas que realmente estejam a serviço, a favor do bem, sobretudo dos mais necessitados. A política é para isso, não é para outra coisa. Não é para benefício próprio, muito menos para corrupção, para injustiça e coisas, para enriquecimento ilícito e coisas desse tipo, não. Mas é importante que o Evangelho chegue ao coração desses irmãos e irmãs. Que eles também tenham a curiosidade, mas essa curiosidade de Herodes, como nós ouvimos no Evangelho, mas que essa curiosidade seja uma porta de abertura do coração para que a palavra de Deus, a graça da conversão chegue ao coração desses irmãos e irmãs. Por hoje nós vamos rezar por eles, para que a graça de Deus possa operar esta maravilha, de modo que realmente nós tenhamos no Brasil e no mundo inteiro uma política que promova a justiça, promova o bem integral, promova o bem comum. É com essa intenção, rezando por todos aqueles que prestam serviço na política, que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São Pio de Pietreutina, sobre vós
Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.